Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17. Eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito de uma palavra cujo título é O Deus que acrescenta e tira. Nós somos muito acostumados a ver Deus sempre de um único prisma, sempre de uma ótica paternalista, vamos dizer assim. Isso não está errado, de fato Ele o é. Ele é pai, Ele é escudo, como Ele falou para Abraão. Mas Ele é o Deus que trabalha nas nossas vidas, tanto colocando quanto tirando. Porque Ele faz com que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, se manifeste nas nossas vidas, independente daquilo que, quando depois, claro que nós entregamos as nossas vidas nas mãos dEle, independente daquilo que nós queremos, das nossas birras, dos nossos pitis, gospel espirituais muitas vezes, Muitas vezes eu já vi gente, e até eu mesmo, a gente dá piti, aquele piti espiritual, aquele piti apontando na Bíblia para Deus o que a gente quer que Ele faça, Temos esse costume, muitas vezes, pelo fato da nossa natureza, de querermos fazer a nossa própria vontade, querermos fazer no nosso tempo. Deus é fiel, aquilo que Ele prometeu Ele cumprirá, e no tempo certo. Cremos que no tempo certo Ele fará todas as coisas. Precisamos sim orar, colocar diante dEle pela oração, pela súplica, todas as nossas necessidades. Isso é bíblico, sim, mas com a segurança de que no tempo certo Ele encherá os nossos celeiros, Ele fará abundar em todas as áreas na nossa vida aquilo que Ele prometeu. Amém? Encontraram aí capítulo 17 do livro da Gênesis? Gênesis capítulo 17. Vamos ler dois trechos, do versículo 1 ao versículo 9, e depois vamos ler do versículo 15 ao versículo 18. Diz assim na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional: Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O termo usado aqui no original é o El Shaddai. Primeira vez que Deus se apresenta como o Deus Todo-Poderoso. A primeira vez que Ele se revela aos homens, ou a um homem, com esse nome, como o El Shaddai. O El Shaddai, aquele em cuja mão há todo o poder. Então Ele se apresenta para Abraão e diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo sua descendência. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde você é estrangeiro, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Versículo 15. Disse também Deus a Abraão:
de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações, reis e reis de povos. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Isaque seja o meu herdeiro, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua manifestação, obrigado pelo teu amor com o qual o Senhor nos amou, nos buscando, vindo até nós, se revelando, Deus, a Abraão, separando-o das demais nações e fazendo com que através dele pudesse vir o Messias, o Cristo de Deus, para a transformação das nossas vidas, para pagar o preço pelos nossos pecados e para fazer com que tivéssemos a oportunidade de sermos feitos teus filhos. Nessa noite, com gratidão no nosso coração, nós nos prostramos diante da tua presença e clamamos: fala-nos, Senhor, fala-nos profundamente, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações através da tua palavra, e que o teu Espírito, Senhor, que não está limitado às minhas expressões, à minha capacidade de raciocínio, mas que tem liberdade em cada coração, que ele possa completar esta palavra, que ele possa falar profundamente, tratando os nossos corações e fazendo-nos a cada dia estarmos alinhados com a tua vontade, com o teu propósito, para que as tuas promessas se cumpram nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Queridos, nessa ocasião, já estava ali inteirando 24 anos que Deus tinha feito uma promessa a Abraão, que ele seria pai de muitas nações. E Abraão andando todo aquele tempo em fidelidade, buscando do Senhor, mas fraquejou na fé e cedeu à proposta que Sara, ou Sarai até então, a sua esposa, lhe fez, já que ela não engravidava, para que ele tivesse um filho com a serva dela, com a empregada dela. Naquela época, os empregados ou os servos, os escravos, eram tidos como objetos, e dessa forma os filhos que eles gerassem eram propriedades, ou eram próprios, eram por lei filhos dos seus donos. Então Sarai propõe aquilo e Abraão aceita e gera então Ismael, o seu filho mais velho. Quando ele estava já na idade de 99 anos, como lemos, Deus vem e se manifesta a ele como sendo agora o tempo do cumprimento da promessa de Deus. Numa outra oportunidade nós falaremos a respeito desta fraquejada de Abraão, do que gerou, do resultado que deu esta desobediência dele, ou essa incredulidade dele de crer, de continuar firme ali, crendo que Deus daria um filho a ele através de Sarai, a sua mulher. Ele poderia muito bem ter dito para ela: não, nós vamos aguardar, nós vamos esperar, Deus vai cumprir a palavra dele. Ele diz que é você que vai engravidar, nós vamos esperar. Mas ele cedeu e teve um filho, Ismael, que foi aquele que serviu e serve até hoje de espinho na vida do seu descendente Isaque, aquele que era o filho da promessa. Paulo explica dizendo que são a forma como Deus nos mostra aquilo que é gerado na carne e aquilo que é gerado no espírito, aquilo que vem
da carne, aquilo que vem de promessa, aquilo que vem de Deus, essa questão de Ismael e de Isaac. Isaac então viveu, e a descendência de Isaac viveu hostilizada pelos descendentes de Ismael. Continuam em guerra, continuam em briga, até hoje aqueles povos que são todos ali contra Israel, são todos os descendentes do filho que Abraão teve na carne, ou seja, com base na incredulidade desse momento em que ele aceitou gerar um filho fora da promessa e fora da obediência daquilo que era a vontade de Deus. Mas olhamos então e vemos que depois Ismael já estava ali com 15 anos, 14 para 15 anos, quando Deus vem e traz essa palavra para Abraão. Abraão, o texto diz que ele sorri e diz: seria possível um homem, ele arredonda, né? Estava com 99, mas ele arredonda e diz: eu já com 100 anos, ainda seria possível ter um filho. E Deus vem mostrar para ele que precisavam ainda algumas coisas serem ajustadas, por isso a promessa ainda não tinha se materializado. E é assim que Deus age nas nossas vidas. Temos aprendido aqui que Deus é um Deus de processos. E a última etapa desse processo de Deus para a adequação, para o ajuste, ou para trazer a justeza à vida de Abraão, ou de Abrão e Sarai, para que se pudesse assim se manifestar a promessa dele, foi uma troca, foi uma transformação nos seus nomes. Parece uma coisa simples, mas não era uma coisa simples, porque aquilo era uma demonstração física do novo tempo que estava se apresentando na vida de Abrão e de Sarai. Então Deus vem e diz, olha, ele diz para Abrão, ele diz: olha, Abrão, agora o seu nome não será mais Abrão, pai exaltado, mas o seu nome será Abraão, pai de muitas nações. E é interessante que no nome de Abraão, ou no nome de Abrão, é complicado, né? A gente com o costume de Abraão, parece que é Abraão o tempo todo, né? Um dia o Arthur lendo a Bíblia lá, e ele veio falar: mas que Abraão aconteceu? Não era Abraão, era Abrão. Não, lá está escrito Abraão. Ele teimou, foi lá na Bíblia para ver. Ah, não. Como é acostumado a ver Abraão, né? A gente já lê Abraão, né? Tudo quanto é texto, a gente já lê como sendo Abraão. E não é. Abraão é só aqui a partir do 17. Você vê que a partir do versículo 5 em diante, ele já não é mais citado como Abrão, né? Mas simplesmente como Abraão. Então Deus vem e na vida de Abraão, ou na vida de Abrão, ele acrescenta uma letra. E na vida de Sarai, ele retira uma letra. E Deus não faz nada à toa. Deus não faz nada por acaso. É uma ação, uma ação que tem o propósito de nos ensinar, é didática, para mostrar que o ajuste de Deus nas nossas vidas muitas vezes pode vir para acrescentar algo a nós, ou pode ser para retirar algo de nós. E não faz diferença se a questão é acrescentar ou retirar. Se é Deus quem está agindo, Ele está agindo para nos ajustar ao propósito dEle, para fazer com que a promessa se cumpra. E é interessante que no liame, ou seja, no limite entre o tempo de espera e o tempo de manifestação da promessa, Deus vem exatamente e retira uma parte, uma letra do nome de Abraão e acrescenta uma letra no nome de Sarai. Deus vem e acrescenta uma letra no nome de Abrão e retira uma letra do nome de Sarai. Abrão, como já falei, significava pai exaltado. Alguns estudiosos até entendem que o nome de Abrão tinha uma conotação, ou demonstrava que ele era filho de rei, que ele era filho de líderes, que ele era filho de governantes. E talvez isso fosse a maior dificuldade de ele sair e deixar a sua terra sem nada e ir para um lugar que Deus estava mostrando. Então, quando nós olhamos
de pai exaltado, agora com um A mais, ele passa a ser o pai de muitas nações. Quando nós vamos olhar para a Bíblia, dos 8 filhos que Abraão teve, gerou-se a partir daqueles 8 filhos, conforme nós olhamos e estudamos no restante do Gênesis, foram gerados 16 nações. Nós olhamos muitas vezes e só vemos algumas nações, porque de Isaac se procedeu uma nação, a nação de Israel, mas só de Esaú foram 12. E como Abraão ficou viúvo muito cedo, com apenas 137 anos, ele casou de novo e teve mais 6 filhos, com Quetura. E desses 6 filhos, só um desses filhos gerou 3 nações. Então quando nós olhamos detalhadamente, nós achamos que quando Deus fala que dele viria muitas nações, olhamos só para o povo de Israel, ou só para o povo de Israel e o povo, os descendentes de Ismael. Não, 16 nações são catalogadas que vieram a partir de Abraão. Deus vem então para tratar a vida de Abraão, para colocar ele no prumo, para dizer: Abraão, aquilo que eu prometi, eu iria cumprir, independente do tempo. E muitas vezes nós estamos assim, achando que porque passou mais tempo do que nós gostaríamos que tivesse passado, nós começamos a duvidar e começamos a querer fazer a coisa na força do nosso próprio braço. Sarai, por outro lado, o nome significava minha princesa, segundo Champlin. E Deus vem e transforma o nome de minha princesa. Dependendo da tradução, você vai encontrar princesa, em vez de minha princesa, simplesmente princesa. Mas eu gosto da tradução também que vem do dicionário Strong, que ele diz, a tradução que vem lá é que ela passa a se chamar fidalga. Uma fidalga, como o fidalgo de La Mancha. Alguém de nobreza, alguém nobre, da alta escala, alguém que é da alta, que tem realmente a sua vida como sendo a expressão da nobreza. Então Deus vem e transforma aquilo para mostrar para eles: olha, precisava haver uma mudança. A mudança aconteceu dentro de vocês e agora eu externalizo essa mudança, alterando os nomes de vocês. E para nós não acharmos que Deus é só o Deus que tira, ou Deus é só o Deus que acrescenta, Ele acrescenta um e retira do outro, para que ficássemos conscientes de que muitas vezes nas nossas vidas algumas coisas precisam ser acrescentadas para que a promessa de Deus se materialize, e outras coisas precisam ser retiradas para que essa mesma promessa venha a ser manifestada nas nossas vidas. Então nós precisamos entender. Poderíamos até mesmo fazer um paralelo, simplesmente contextualizando essas letras com aquelas que são as necessidades das nossas vidas, né? A Abrão, Deus acrescenta a letra A, não é verdade? Abraão demonstra na sua trajetória uma série de limitações. É claro, queridos, eu não estou dizendo que esse A significava isso, eu estou só trazendo para exemplificar para os irmãos, tá? Depois não digam, pelo amor de Deus, que o pastor disse que o A que acrescentou para Abraão significava isso, de forma alguma. Mas é só a gente pegando para poder analisarmos aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração, não é? Abraão tinha uma autoestima baixa. Ele achava que se ele falasse para os outros que a mulher dele era a mulher dele, ela era bonita e ele era feio, quer dizer, ele não era tão bonito e poderia ser morto por causa da mulher bonita que tinha.
Então acrescenta-se um ar de autoestima. Acrescenta-se também na vida de Abraão um ar de amor, um ar de abdicação, um ar de altruísmo. Na vida daquele que precisa de acrescentar alguma coisa, Deus vem e propõe esse acréscimo. E nos faz trilhar um caminho para que nas nossas vidas seja acrescentado aquilo que nós precisamos. Na vida de Sarai, nós vemos que tinha algumas coisas que precisavam ser retiradas. Retira-se ali o i. Poderíamos dizer que seria o i da incredulidade. Sarai sorriu lá dentro da tenda quando o anjo do lado de fora falou para Abraão, falou: olha, no ano que vem Sara vai te dar um filho. E Sara lá dentro da tenda sorri. E o anjo pergunta: por que você sorriu? Ela diz: sorri não. Ele diz: sorriu. A incredulidade precisava ser retirada. A impaciência precisava ser retirada. Era impaciente, não esperou que Deus cumprisse a promessa nela própria e colocou ali a serva para poder dar uma descendência a Abraão. Foi impaciente. E Deus vem e retira ali aquele i da impaciência, da ignorância. Foi invejosa. A Bíblia fala que Sara foi invejosa, queridos. Fala, né? Fala que ela teve tanta inveja da serva depois que a serva engravidou, que ela maltratou tanto a serva que a serva fugiu. De inveja, porque a serva começou a olhar para ela de cima para baixo. Que tinha agora um filho do Abraão e a Sara não tinha. E Deus vem e mostra quanta coisa precisava ser retirada daqueles corações, daquelas vidas, para que a promessa dele se cumprisse. Muitas vezes nós estamos simplesmente clamando a Deus para que Ele cumpra a promessa dele nas nossas vidas, e não estamos buscando os as que precisam ser acrescentados, ou os is que precisam ser retirados da nossa vida. E como analisamos aqui na vida deste casal, a promessa não irá se cumprir, não irá se materializar, enquanto o nosso coração não for tratado, enquanto a nossa vida não for mudada, enquanto a nossa história, e nessa representação os nossos nomes não forem mudados. Deus sempre agiu assim. Quando foi para confirmar a promessa a Jacó, Ele vem a Jacó e muda o nome de Jacó também. Quando há uma mudança no nosso interior, Deus vem e cumpre a promessa e transforma. E no Antigo Testamento Ele demonstrava isso trocando os nomes das pessoas. Troca o nome de Josué, troca o nome de muitas pessoas, troca o nome de Pedro. Jesus vem confirmando esse modo de Deus agir. Chama Simão e diz: agora você não vai mais se chamar Simão, você vai se chamar Pedro. Tudo isso são demonstrações da forma de agir de Deus, transformando as nossas vidas para nos adequarmos àquilo que é o propósito dele. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Não importa quantas promessas nós temos, não importa quanta fé você tenha. Abraão é considerado o pai da fé, mas precisava de ajustes no seu caráter, precisava de ajustes na sua vida, precisava de transformações, precisava de experiências com Deus, para que a promessa de Deus se materializasse sobre a vida dele. Sara, a escolhida para ser a mãe, aquela que seria a mãe das nações, aquela que seria a mãe da nação, que viria o Messias, precisava ser tratada no seu coração. Não é diferente da minha vida e não é diferente da sua vida, queridos. Deus quer nos ajustar para que as promessas dele se cumpram em nós. E nós temos a responsabilidade
de estarmos analisando a cada dia. Hoje, não precisa Deus vir falar pessoalmente para nós o que precisa ser colocado ou o que precisa ser retirado. Você e eu temos o Espírito Santo em nós, que testifica, que nos fala, que nos mostra quais são os as que precisam ser acrescentados na nossa vida e quais são os is que precisam ser retirados. O que é que precisa ser mudado no nosso coração? Então, antes de nós estarmos buscando e chorando e clamando para que as promessas de Deus se cumpram, ou se não antes, concomitantemente, ao mesmo tempo, nós temos que estar clamando e buscando dizer: Deus, o que precisa ser mudado? O que é que está impedindo? O que é ainda que precisa de transformação na minha vida? O que é que precisa de transformação na minha casa? Qual é a experiência que eu ainda preciso ter para que a tua promessa se materialize na minha vida, na minha casa, para os meus descendentes? Deus quer sim cumprir o que Ele prometeu, mas não antes dessa transformação, não antes dessa mudança, não antes que haja uma mudança no nosso coração, no nosso interior e também no nosso exterior. Porque quando o nosso interior é mudado, o nosso exterior segue essa mudança. E como Abrão não conhecia ainda esse princípio, nem Sarai, Deus vem e demonstra para eles dizendo: olha, o próprio Deus vem e muda o nome deles, para que eles pudessem agora entender que o processo de Deus se cumpre no tempo certo, e que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus se manifesta a Abraão de diversas formas. No capítulo 15, ele tinha chegado para Abraão e disse: olha, Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. E agora aqui no capítulo 17 ele vem e se revela como: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você crê que você tem servido e você tem entregue a sua vida nas mãos de um Deus Todo-Poderoso? Então não demore para mudar aquilo que você sabe que precisa mudar na sua vida. Não te demore para tirar os is que estão em excesso, e não demore para acrescentar os as que estão faltando. Porque sendo assim, você abreviará e fará com que aquilo que é o propósito de Deus se manifeste para a sua vida e para a sua casa com muito mais celeridade, com muito mais prontidão. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque Tu és um Deus tremendo, um Deus que ministra aos nossos corações em todo o tempo, o Deus que nos ama, o Deus que se revela a nós, que se revelou a Abrão, Senhor, e transformou a vida daquele homem. E mesmo quando humanamente falando era impossível, o Senhor cumpriu a Tua promessa e fez dele pai de muitas nações. E nessa noite nós nos lembramos e somos lembrados pelo Teu Espírito dessa palavra. E eu clamo para que o Teu Espírito venha agora a ministrar em cada coração neste lugar, em cada coração daqueles que estão nos ouvindo, Senhor, pela internet, pelo Facebook, Senhor, por onde quer que eles possam estar ouvindo essa mensagem. Que o Teu Espírito possa falar aos seus corações aquilo que precisa ser acrescentado ainda às suas vidas, aquilo que precisa ser retirado, Pai, e que eles prontamente se apresentem diante do Senhor, disponíveis para a transformação, disponíveis para a mudança, não sendo mais conhecido como antes, mas sendo transformados, Pai, não apenas exteriormente, mas sendo transformados no seu interior, para que a Tua promessa, aquilo que o Senhor prometeu, se cumpra cabalmente na vida e na descendência de cada um de nós. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida dos Teus filhos neste lugar. Que o Senhor abra a mente, abra o entendimento, para que possamos irmos para as nossas casas nessa noite com a segurança de que identificamos exatamente aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser acrescentado, que nos falta ainda, e aquilo que precisa ser retirado, que o Teu Espírito já ministrou, que está em excesso nas nossas vidas, que já não deveria mais fazer parte da nossa vida, e que de alguma forma ainda tem feito, Pai, e que assim a Tua promessa se cumpra na vida de cada um e nas suas descendências, para a glória e para o louvor do Teu nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, o seu trabalho, os seus estudos, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então fique contente quando o tratamento de Deus trouxer acréscimo, mas também fique contente quando o tratamento de Deus trouxer decréscimo ou tirar alguma coisa, porque certamente Ele o estará fazendo para transformação, para adequação das nossas vidas, segundo o propósito dEle, com vistas a manifestar a promessa que Ele fez para cada um de nós. Que Deus em Cristo abençoe. Vá viver a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Deus em Cristo abençoe. Podem cumprimentar uns aos outros enquanto a gente prepara aqui para a nossa reunião.